Olá, tudo bem? Você que nos acompanha ao longo destes quase 17 anos sabe que o programa Cidade Real é feito de tradições. E as tradições nunca decepcionam. Por este motivo, reservamos sempre o mês de dezembro para promover edições especiais, tentando rever, evidentemente, o que de mais importante aconteceu neste ano de 2025, que já se aproxima do seu final. É importante revivermos as principais questões que aconteceram, uma vez que podem servir de aprendizado para o ano que se inicia. E desta forma, além das nossas tradicionalíssimas edições festivas e de retrospectiva 2025, reservamos também edições iniciais deste mês de dezembro para conversar com autoridades que representam os poderes municipais democraticamente constituídos. E desta forma, nesta primeira edição deste mês de dezembro, teremos a oportunidade de conversar com um ilustríssimo vereador de primeiro mandato, mas que tem se sobressaído, sobretudo, pela sua coragem, pela sua ousadia e, sobretudo, pela sua perseverança, se caracterizando genuinamente como um vereador de oposição. E aí combina com uma das missões do programa Cidade Real: oferecer a você o contraditório, que incomoda, mas é saudável e democrático. Sendo assim, tenho certeza absoluta da sua valiosa e qualificada audiência nesta edição que promete, evidentemente, polêmicas, o que agrada muito este destemido também apresentador. Aqui, Zuri Maurer, na edição de número, atenção, 923 do programa Cidade Real, neste dia 1º de dezembro de 2025. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAON, Nova Friburgo, desde 1950. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. O que é isso? O que está acontecendo? Calma, meu filho. Você morreu, velho? Morri. Como assim morri? Eu tava indo trabalhar. Celular, né? Que nem eu. Sempre com pressa, né? Eu tava atrasado, eu precisava... Pai?
Onde a gente tá, pai? Nunca dirija usando o celular. Viva o trânsito com educação e respeito. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, até porque estamos num período tipicamente natalino, iniciando a série de edições neste mês de dezembro, conforme anunciei no meu editorial inicial, conversando, entrevistando e, sobretudo, dialogando com um ilustríssimo vereador de primeiro mandato que já se destaca na Câmara Municipal. E desta forma abrimos espaço para que esta representação do Poder Legislativo se manifeste. Isto posto, queremos agradecer a deferência, o carinho e a atenção do ilustríssimo vereador Marcos Marins, que vem mantendo contato já há algum tempo para afinarmos essa agenda e também definirmos itens prioritários de uma pauta e desta feita comparecendo nesta gravação. Seja muito bem-vindo. A direção da TV Zoom e a nossa produção agradece a sua presença. Obrigado, Zuri. Eu que agradeço, por você, reconhecer aí um pouco da nossa atuação e me convidar. É um privilégio, toda a oportunidade que a gente tem de conversar com a população, com os espectadores, os ouvintes, quando é na rádio. Então, para a gente é um dever e um carinho, um privilégio realmente poder falar contigo, principalmente. A recíproca é verdadeira. Eu acho que é a terceira vez exatamente nesses anos que tenho aí de carreira. De carreira. E aí, vereador, para quem não lhe conhece, quais os destaques da sua ainda recente carreira, até porque você tem, salvo engano, 31 anos. 31 anos. Então, se coloca ainda numa fase bastante produtiva. Qual é a trajetória de Marcos Marins antes de chegar à vereança? Legal, obrigado pela pergunta. A gente tem uma trajetória sempre política, uma trajetória de vida, elas se misturam. Mas, antes de tudo, eu sou Marcos Marins, criado desde que nasci no bairro de Olaria, aqui em Nova Friburgo. A minha família é uma família majoritariamente uma família de educadores. Minha mãe foi professora durante sua vida inteira, foi diretora da Escola Municipal Batista, ali de Olaria. Meu pai também professor e professor de música. E eu fui criado nesse contexto. Então, quem foi o Marcos Marins da infância? Alguém que foi criado dentro de uma escola municipal, de uma escola pública. Esse é o meu contexto da minha formação. Meu pai também músico, era muito ativo em muitos projetos sociais ali de Olaria, projeto Curumim ali da Imperatriz, na Segunda Igreja Batista ali de Olaria. E nesse contexto que eu fui criado, fui aprendendo um pouco mais sobre o que era olhar para o outro, o que significava ter uma atenção maior para diferentes realidades que a gente enxerga no dia a dia. E nesse contexto, quando cheguei na minha adolescência, eu tive uma grande oportunidade de estudar num colégio particular com bolsa e passar para uma universidade pública. Então, tive essa oportunidade de me formar em gestão pública, em gestão e administração na Universidade Federal Fluminense e comecei ali um processo de formação também profissional. À época, na minha adolescência, eu tinha um carinho muito grande pela coisa pública, mas eu ainda não sabia exatamente o que poderia significar isso. Você estuda gestão pública, administração para ser algo, mas é para fazer um concurso? É para ser um político eleito? É para trabalhar num bastidor? Então, à época eu ainda estava querendo estudar e entender qual seria o melhor caminho. E aí, nesse processo, o movimento estudantil também me colocou muito na frente de algumas questões. No ano de 2013, aproximadamente, no ano de 2011, Nova Friburgo passa pela sua maior tragédia climática do Brasil. Isso não é novidade para nenhum dos nossos espectadores, infelizmente, mas para muita gente fora de Friburgo não lembra tudo que a gente passou aqui em 2011.
E aquilo ali já começou a mexer comigo diretamente, em campanhas que foram feitas pela igreja, ali pelo bairro, de arrecadação, de distribuição. E ali eu comecei a entender que, olha, tem algo errado, né? Tem algo errado no dia a dia da política, da gestão pública, e estava estudando administração. Em seguida, eu tive a oportunidade de ir para o movimento estudantil, já na universidade pública, e então me formo muito jovem, com 20 e 21 anos eu me formo, e entro mais firme na política. Me coloquei como candidato a vereador à época, em 2016, perdi uma eleição por 8 votos apenas, né? Na época, em 2016, tive 1.085 votos na época, tinha 20, 21 anos, então fui chamado para ser o secretário de Cultura mais novo do Brasil. E aí de lá para cá, né, fui secretário de Cultura, fui secretário de Desenvolvimento Econômico de Nova Friburgo, fundei um dos maiores projetos de educação do Estado hoje, que é a Rede Educativa Brasil, que já atendeu mais de 15 mil famílias. E também tive uma grande oportunidade no passado recente de ser secretário e subsecretário da capital, lá do prefeito Eduardo Paes. Então me filiei ao PSD e no meu passado mais recente fui eleito em Nova Friburgo vereador, né, da minha cidade, de onde eu cresci e de onde tudo isso foi contextualizado. Além de ter sido candidato também a deputado estadual. Já fui candidato a deputado estadual por 2 vezes, alcançando aos 24 anos a primeira suplência da LERJ, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Excelente trajetória. Promissora carreira, evidentemente. E me prevalecendo da citação do ilustre vereador acerca da tragédia climática em Nova Friburgo, em janeiro do próximo ano, estaremos completando 15 anos deste triste episódio na história friburguense. E o programa Cidade Real realizará uma série de edições, também conhecidas atualmente como temporada, tratando desta questão, relembrando momentos em que o jornalismo friburguense fez essa cobertura e também conversando com pessoas que estiveram envolvidas, mas sobreviveram na maior tragédia climática deste país. Muito bem, vereador. Existe um cenário político municipal que, evidentemente, se verifica na Câmara Municipal, através dos seus representantes, no Poder Executivo, que também tem os seus interesses políticos, obviamente, e que já começam a se movimentar face às eleições que acontecerão em outubro do próximo ano. Qual a sua leitura do Poder Legislativo nesse momento? Face a desempenho, face à postura da minoria em oposição à atual prefeitura, face aos trabalhos apresentados, enfim. Qual é a sua leitura deste cenário do Poder Legislativo Municipal? Perfeito. Eu entendo que o Poder Legislativo em Nova Friburgo ele é enfraquecido. Isso eu tenho dito nas sessões e falei na tribuna já. Porque a gente tem tivemos mudanças na lei orgânica municipal, em que em Nova Friburgo, especialmente, outras cidades também, a Câmara fica refém de análises orçamentárias e análises de impacto, que isso é normal, mas em Nova Friburgo a gente fica refém pela mudança da lei orgânica e muitos dos bons projetos que muitos bons vereadores têm em Nova Friburgo não vão para frente por causa dessas amarras na nossa legislação. Com isso, quando um vereador tem um bom projeto de impacto, esse projeto acaba não saindo do papel porque depende exclusivamente da boa vontade ou do interesse do prefeito municipal. Isso é uma questão da legislação vigente em Nova Friburgo e eu tenho debatido muito com os pares da casa para que a gente mude essa legislação. Porque não é sobre um poder se sobrepor ao outro, mas é sobre a gente não ter em Nova Friburgo poderes equiparáveis. O legislativo já é refém em sua origem comparado a outras câmaras municipais e comparadas até a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, falando dos pares, eu enxergo que é natural que cada vereador tenha uma forma de conduzir o seu mandato. Não estou aqui para julgar vereador A, B ou C, né? Só quem está no dia a dia
né, de cada um, ou do seu bairro, do seu distrito, entende qual é a lógica, mas a gente ainda vive muito o toma lá da cá, né, em Nova Friburgo especialmente. Um toma lá da cá que o próprio prefeito Johnny Maicon criticou por 4 anos e hoje ele virou especialista no toma lá da cá em Nova Friburgo. Então, prefeito que vota, vereador que vota com o prefeito, vereador que puxa ali o saco do prefeito, que fica se humilhando na prefeitura, consegue alguma coisinha. Consegue um asfalto, uma troca de lâmpada. Só que isso tudo são bens públicos, isso tudo é exigência, a gente tem que cobrar isso das secretarias municipais. Né? Então, eu, como quem já conhece a minha origem, não seria diferente, eu não vou virar despachante de prefeitura. Né? A prefeitura deveria ter até ferramentas mais tecnológicas para isso. Lá no Rio de Janeiro tem um 746. Qualquer cidadão no aplicativo ou no site faz a sua própria solicitação e vira um processo automático para a Prefeitura do Rio. Aqui em Nova Friburgo, a gente ainda vive inventar dificuldade para vender facilidade. Isso é evidenciado no Hospital Municipal Raul Sertã, isso é evidenciado em diversas secretarias do município. Isso é o princípio do sistema corrupto que existe, não é de hoje, mas que se intensificou na gestão do prefeito Johnny Maicon. E por isso, concluindo essa pergunta, a Câmara Municipal de Nova Friburgo hoje ela tem alguns quadros que são positivos, tem vereadores ali que têm boas propostas, mas os projetos não saem do papel porque não há um interesse direto do Executivo em implementar projetos que não sejam o eu prefeito, né? Que não edifiquem o nome do prefeito. Não tem hoje um projeto de cidade, existe um projeto de poder por parte da Prefeitura. Tenho certeza, vereador, que a sua assessoria vai realizar ótimos recortes dessas suas manifestações, inclusive até porque se encontram presentes nessa ocasião. Agora, ainda assim, com todo este cenário adverso que você caracterizou com muita coragem, e eu disse que o vereador Marcos Marins pode ser considerado genuinamente de oposição, porque não tem qualquer dificuldade em se manifestar da forma como entende, até porque é preciso se ter opinião. Ainda assim, o que o seu mandato conseguiu realizar neste primeiro ano que se encerra? Vou responder, e antes de responder eu quero falar sobre esse termo da oposição, que às vezes parece clichê, mas eu tenho que perguntar, né, para os nossos espectadores até. Se alguém entra na sua casa e quebra a cozinha da sua casa, quebra o banheiro da sua casa, impede a passagem da escada e do acesso da sua casa, se esse alguém diz o seguinte, olha, só vai poder entrar na casa do cidadão quem passar por mim, quem pedir aqui autorização. Se alguém usa os recursos do seu salário mal usados, desviando dinheiros, desviando remédios, ou então fazendo esquemas evidentes, como processos licitatórios que não têm nenhum interesse público. Esse alguém, você não pode ser conivente com isso. Então, naturalmente, você precisa se opor a isso. A minha oposição declarada, né, é uma oposição declarada à gestão do prefeito Johnny Maicon. Não é uma oposição declarada ao governo municipal, à prefeitura municipal. Porque eu sou a origem dessa prefeitura. Minha mãe foi professora concursada no município de Nova Friburgo. Eu tenho parentes concursados lá dentro. Pessoas se dedicaram anos para essa prefeitura e para essa cidade. Então, não é oposição ao governo, porque tem coisas boas, como todo governo, isso é normal. A caneta está na mão da prefeitura. O bilhão e os bilhões dos nossos impostos estão nas mãos da prefeitura. Eu sou oposição a um prefeito que, pela minha fiscalização desde o início do ano, eu constatei que é um prefeito corrupto. É um prefeito que só tem um plano de poder, não tem um plano de cidade. E respondendo isso, e aí falando das nossas conquistas nesse 1 ano de mandato, eu estou muito satisfeito, de verdade, pelo que a gente fez. Dentro das limitações da Câmara Municipal, foram dezenas de projetos de leis e projetos de indicação que foram encaminhados para a Câmara. Muitos estão tramitando, mas há diálogo para que eles avancem. A gente aprovou, por exemplo, o Marco Emergencial, né, o Marco Zero da Emergência Climática em Nova Friburgo. É um projeto programático, né, que orienta a cidade de Nova Friburgo para os próximos anos,
né, até 2050, para que nós tenhamos ações práticas e autorizativas de redução do desmatamento na nossa cidade, para que a gente tenha investimentos em educação ambiental. A gente aprovou diversos projetos de indicação legislativa que eu tenho tranquilidade que isso chega na mão do prefeito. E a gente cobra, enquanto sociedade, que seja implementado. Como, por exemplo, que o alvará em Nova Friburgo seja pago em cota única. Porque alvará é para você abrir uma nova empresa. Só poucas cidades do Brasil, mas Nova Friburgo é uma delas, que você paga o alvará todos os anos. Ora, se eu não estou abrindo a mesma empresa todos os anos, por que eu sou cobrado ilegalmente todos os anos para abertura de alvará? Isso é você desfavorecer o ambiente econômico da cidade. Aprovei agora recentemente outra indicação para que, quando você tiver uma obra pública no seu território, no seu bairro, na sua rua, que esteja atrapalhando a sua qualidade de vida e que ultrapasse 90 dias, que haja também uma diminuição ou abatimento do seu IPTU. Se eu fosse falar aqui, são mais de 30 projetos, indicações legislativas, mas principalmente, aí vem a coragem ou a posição de oposição. A oposição, isso que a população também já entende, quando ela se posiciona, quando a oposição se posiciona, a coisa anda. Um exemplo simples, tinha um lixão a céu aberto no caminho para o Parque Maria Tereza. Meses, acho que passou de ano. Ninguém fez nada. Denúncia, ofício, reclamação, ninguém fez nada. Eu gravei um vídeo lá, responsabilizando o prefeito Johnny Michael. Em 2, 3 dias, cercaram e retiraram o lixo. Porque a gente vive uma outra lógica hoje do mundo da política. A política hoje, ela é on the time, ela funciona o tempo inteiro. Ela tem que ter uma resposta o tempo inteiro e ao vivo. Então, até você tramitar um processo ou uma responsabilização de alguém, um vídeo na internet, ou 100, 200, 300 cidadãos da nossa cidade cobrando o prefeito, tem um efeito prático mais rápido para aquele bairro. Então a gente tem os vereadores que não julgam, mas dependem daquele favorzinho do prefeito para botar uma lâmpada, um asfalto. A gente tem os vereadores que não têm nenhuma dependência do prefeito, mas quando se posicionam, dói na ferida. E aí ele se movimenta. Eu posso listar mais de 10 ações que ocorreram durante o ano, que foram ações e reações do nosso mandato. Quem descobriu os 9 milhões desviados do Fundo Municipal de Saúde para pagar shows no turismo foi o nosso mandato, fui eu, foi a nossa equipe. Eu denunciei na hora, passei para o Ministério Público. No dia seguinte, o prefeito foi, o próprio Ministério Público do Rio de Janeiro, o MPRJ, tem acompanhado as nossas denúncias e tem feito uma série de recomendações. E isso tem movido o xadrez e a peça da gestão pública municipal. Eu estou falando da política municipal, eu estou falando da gestão pública municipal, porque isso interfere 2, 3 ou 4 vezes quando o gestor vai cometer uma ação ruim. Então, eu tenho felicidade desse um ano. Foram dezenas de requerimentos importantíssimos, denúncias importantíssimas, como a Secretaria de Meio Ambiente também com favorecimentos a algumas empresas em detrimento de outras, como a questão do desvio do Fundo Municipal de Saúde, as fiscalizações que nós fizemos nos postos de saúde, o plano de cargos e salários dos servidores da saúde e o plano de cargos e salários dos ACEs e ACS que a gente aprovou também. Foram 3 meses de trabalho continuado do meu mandato. Então, eu posso dormir em paz. Eu posso chegar em casa e dormir à noite com a tranquilidade que a gente está trabalhando muito e muito pelo bem de Nova Friburgo. Agora, não adianta me cobrar, vereador, mas eu pedi para trocar a lâmpada e não trocou. Desculpa, isso é responsabilidade do secretário de Serviços Públicos e do prefeito, não é minha. Eu posso mandar um ofício, reclamar, mas essas coisas do dia a dia a gente precisa também de educação política para a nossa população, de entender o que cabe, de fato, a responsabilização para cada ente público. E a educação política precisa ser permanentemente praticada. E também, aproveitando aqui as manifestações corajosas de Sua Excelência, quero avisar aos vigilantes de plantão que nas próximas edições teremos a oportunidade de entrevistar Dr. Rodrigo Ascoli, vice-prefeito municipal, como também Johnny Michael, prefeito municipal, que terão também espaço aberto para ampla defesa, uma vez que eu entendo que do outro lado da tela tem vida inteligente. Prosseguindo, vereador, essa sua desenvoltura, ela por vezes fica, digamos,
abatida, prejudicada, desestimulada face ao cenário que se encontra no Poder Legislativo, onde existe uma ampla, larga e confortável bancada de apoio ao governo municipal? Em algum momento isso lhe faz esmorecer? Eu entendo que existe uma bancada de governabilidade ao governo municipal. Não existe uma bancada de apoio. É nítido nas ruas em Nova Friburgo que os próprios vereadores transmitem isso para a população, a clara insatisfação na condução da coisa pública em Nova Friburgo. A gente observa isso, por exemplo, quando a Secretaria de Educação tira o tempo integral, bota só um turno e o prefeito fala que acabou com a fila. Ou quando a gente fiscaliza o Raul Sertã e vê uma bagunça generalizada na falta de gestão. Então, mas eu entendo, de fato o prefeito fez maioria na Câmara, mas é uma maioria que permite a ele governar, mas não tem apoio notório de suas atitudes. Isso eu até defendo alguns pares da Câmara, porque em diálogo e conversa a gente vê e é nítido até um constrangimento da base de governo que não tem como muito apoiar, às vezes, as iniciativas do prefeito, fica constrangido, mas vota a favor. Eu lamento que isso ocorra com a base, mas isso faz parte também da má gestão municipal. Desestimulado não é a palavra que eu usaria. Eu acho que o que acontece, de fato, para um mandato iniciante como é o meu, né, 1 ano de mandato, é que a gente fica estarrecido. Eu fico estarrecido como a política em Nova Friburgo tão prejudicial à Nova Friburgo. Como a gestão municipal é prejudicial ao cidadão da ponta em Nova Friburgo. Porque o cidadão, eu tenho falado isso em todas as entrevistas que eu dou, a cidade é majoritariamente composta por pessoas que estão na fábrica, por pessoas que estão na confecção, que trabalham o dia inteiro, que não tem tempo para acompanhar com mais cautela o que está acontecendo na cidade. Então a gente está vendido a um discurso raso de cidade. Você é a favor de show ou contra show? Gente, que eu saiba, ninguém é contra um show, né? Show é legal, uma apresentação musical, um evento. Você é a favor disso ou daquilo? A gente reduziu o debate em Nova Friburgo, né? Está aqui no programa Cidade Real. Eu estava vendo recentemente uma entrevista dos anos 80, falando que é uma das cidades com maior escolaridade do estado do Rio de Janeiro, uma cidade com uma das melhores qualidades de vida nos anos 80, e hoje a gente vê a redução da política, do fazer política, a uma simplicidade que nos cabe. E isso me deixa estarrecido, porque não é diferente na Câmara, e não é diferente na Prefeitura de Nova Friburgo. E o prefeito aprendeu a comunicar muito bem. Ele entendeu que ele não precisa fazer, ele só precisa comunicar. Deve ser o prefeito que mais inaugura comércio privado do Brasil. Porque eu olho nas postagens do Instagram, todo dia ele está cortando fitinha. É barbearia, é loja de sei lá o quê. Assim, legal que ele está prestigiando, indo nessas inaugurações, mas eu acho que deve estar faltando agenda pública dele. Deve estar faltando escola para inaugurar, creche para inaugurar, posto de saúde para fazer, obras como posto de saúde Conselheiro, 2 anos atrasada. Hospital Raul Sertã, que ele não conseguiu inaugurar uma ala decente, de fato, com o CTI pediátrico, que a gente tanto pede para as crianças que têm que ser transferidas quando se acidentam gravemente na nossa cidade. É um prefeito que não tem programa de governo. Ele está literalmente ocupando a agenda semanal dele em cortar fitinha de comércio. Respeito aqui todos os comerciantes dessa cidade, tanto que meus projetos de leis, muitos são para eles. Agora, vários, inclusive, são meus tios, tem farmácia, tem comércio, minha família trabalha no comércio. Mas como, Zuri? Como que um prefeito é tão evidente a falta de agenda política de governo da cidade que ele passa a semana tirando foto com a família na pizzaria de fulano, no restaurante de ciclano? É porque ele aprendeu que a comunicação política é uma grande fraude. Pelo menos a comunicação política que ele tem feito. É uma fraude. É uma fraude catastrófica para a nossa cidade. E é lamentável pensar que não tem mais volta, porque ele já está no seu 2º mandato. E não é uma coisa pessoal, não é o vereador Marcos Marins contra o prefeito Johnny Maicon diretamente, porque ele pisou no meu pé, porque ele fez isso comigo. Não é briguinha de criança, não. Desculpa o desabafo aqui, Zuri. Mas é uma questão de sanidade mental. Eu sou neto meu avô era motorista de ônibus. A minha avó lavava roupa para fora. A minha outra avó era professora de um colégio municipal. Meus pais são professores, né? Minha mãe foi professora até o falecimento. Quando o prefeito Johnny Maicon deixa pessoas morrerem no Raul Sertã diariamente por inoperância, por politicagem, por falta de gestão, por desvio de recursos,
Não sou eu que decidi ser oposição a ele. É qualquer cidadão de bem, inteligente, minimamente, para entender que é uma falcatrua na Prefeitura de Nova Friburgo, tem que se posicionar firmemente. Só que, talvez no limite da minha imunidade parlamentar, eu não estou falando o que o meu sentimento diz, eu estou falando não só o que o meu sentimento diz, eu estou falando o que eu constatei ao olhar o diário oficial do município diariamente. É dinheiro, são milhões e milhões passando por debaixo dos nossos olhos, rasgando o nosso dinheiro, nossos impostos, pessoas morrendo no Raul Sertã, são acordinhos nas filas dos exames do município. E é um marketing, a preocupação do eu político, do projeto de poder, em detrimento do projeto de cidade. Desculpa o desabafo, senão... O programa Cidade Real tem essa característica. Os convidados se sentem absolutamente tranquilos e são respeitados pelas suas opiniões. Não temos qualquer prática de censura. É evidente que aqueles que foram citados terão oportunidade também de se defender, sobretudo privilegiando o processo democrático. Mas o seu desabafo, ele é absolutamente surpreendente. Poucas vezes tive a oportunidade de entrevistar um representante político de oposição de qualquer mandato que se manifestasse como você está se manifestando. Evidentemente que isso lhe credencia no cenário, porque ser da minoria não é para amadores. Compor bancada de minoria, ser genuinamente de oposição, não é simples. Somente com a coragem e a ousadia que você tem, que permitirá você ter uma carreira de sucesso na política, e falaremos disso mais adiante. Agora, ainda nesta pauta, caríssimo vereador, como mudar esse cenário? Você teceu duras críticas ao governo municipal, sem qualquer constrangimento. E a população, os nossos telespectadores que nos assistem, ficam por vezes desorientados no que se refere à mudança desse cenário. Como isso pode ser promovido? Perfeito. Zuri, eu entendo primeiro, e obviamente para quem acredita na democracia, a mudança de cenário é eleitoral. Né? Não sou a favor. É o único meio. É outro meio. Concordo contigo. Eficaz e eficiente. Democrático e eficiente para que isso ocorra. Agora, na minha constatação, enquanto fiscalizador, eu defendo fielmente, de fato, que haja uma intervenção do Judiciário em Nova Friburgo. Intervenção no sentido de afastamento do prefeito. Por mim, tinha uma CPI na Câmara e uma votação do afastamento do prefeito. Para ontem. Por evidências. Não é por indícios, não. Por evidências. Eu posso listá-las se quiser. Agora, como a Câmara não assinou a CPI, a gente precisa de 7 assinaturas para uma CPI em Nova Friburgo. A gente só conseguiu 4 assinaturas dos 21 vereadores. Por isso que eu digo, a Câmara garante a governabilidade do prefeito. Não significa que apoie. Mas a Câmara não assinou a CPI. Pedidos de afastamento do prefeito não avançaram no passado recente da cidade. O que estimula até fazer outros pedidos. Há, de fato, um ralo de dinheiro público, talvez em cumprimento de acordos que o prefeito tem feito, né? Talvez, aí tem que observar, porque são muitas as licitações que não interessam a ninguém. O SISREG, o Sistema da Saúde de Nova Friburgo, era gratuito. R$0 para o bolso do contribuinte. A cidade do Rio de Janeiro usa o SISREG, várias cidades do Brasil usam o SISREG, é do Ministério da Saúde. O prefeito Johnny Michael decidiu pagar 8 milhões. 8 milhões para um sistema que era gratuito em Nova Friburgo e botou o Novtex, um sistema controlado por uma empresa privada que a gente não consegue saber se tem alguém mexendo na fila, se tem alguém mexendo nos bastidores daquele sistema de marcação e de acompanhamento da saúde de Nova Friburgo. É um exemplo? Não. Vamos falar do Fricard. Fricard era gratuito em Nova Friburgo, a bilhetagem eletrônica ela já é descontada na passagem. Além do prefeito estar pagando quase 3 milhões de reais por mês para a FAOL, que ele falava do prefeito anterior que dava 300 mil, eu até falei um dia desse na Câmara, se ele falava que o prefeito anterior era corrupto, porque dava 300 mil por mês para a FAOL, o Johnny Michael está dando 3 milhões por mês, ele é 10 vezes mais corrupto.
Foi a pergunta que eu fiz. O pessoal ficou super constrangido, mas eu não tenho constrangimento de falar sobre isso. E aí o FreeCard era gratuito para a população. Ele implementou um sistema chamado... eu sempre confundo com o do Rio. Mas ele implementou um sistema chamado Partiu aqui. Só que diferente do que o prefeito Eduardo Paes fez no Rio, que expulsou a RioCard da cidade do Rio de Janeiro por evidências de corrupção e por falta de interesse público. No Rio de Janeiro o sistema chama FUI. Já é lá. Isso, perfeito. O prefeito Eduardo Paes retirou esse sistema do Rio falando que era corrupto, que não tinha interesse público, que a RioCard precisava ser expulsa da capital. O prefeito Johnny Maicon pagou para uma empresa dita como corrupta, não sou eu que estou dizendo, está no Google, Ministério Público, Justiça Federal, todo mundo falando, pagou 15 milhões dos nossos impostos para ele vir para Friburgo. Você tira o FreeCard, que era 0,800, já tinha desconto da bilhetagem, e você traz, então, o Partiu, mas na verdade é a RioCard, com um gasto de 15 milhões de reais dos nossos impostos e comprometendo o município nos próximos anos. Aí agora, a empresa que ganhou a licitação dos serviços públicos, ele sucateou a Secretaria de Serviços Públicos, que já funcionou bem em outros momentos da nossa cidade, sucateou a Secretaria de Serviços Públicos e fechou um contrato de mais de R$1 bilhão que compromete a nossa cidade para os próximos 30 anos, com pagamento de mais de 4 milhões por mês. Se isso não é evidências de corrupção e de desvio do interesse público do uso dos nossos impostos, eu não sei mais o que é. Então, eu tenho a convicção... Isso é referente aos serviços de coleta e destinação final do lixo. Não. Serviços públicos. O prefeito terceirizou, na licitação que ele divulgou na semana passada, os serviços públicos da cidade, a capina, a limpeza. Exatamente. Entendeu? Você terceirizou. Não estou dizendo que eu sou contra a terceirização na administração pública. Eu sou gestor público formado. Em muitos casos ela é necessária. Mas, às vezes, ela é um instrumento dos desvios de recursos no município ou do sucateamento da máquina pública. Entende? Como foi evidenciado no sistema da saúde, sistemas de informação, como eu evidencio no sistema da bilhetagem eletrônica e como agora eu acendo o alerta máximo para os serviços públicos no município de Nova Friburgo. Então, é a minha posição. Agora, o que eu já ouvi, e aí você falou que eu sou um vereador de coragem, eu agradeço muito por esse posicionamento, e por vezes é uma coragem quase que suicida mesmo, porque eu já fui ameaçado. Exatamente. Nesses últimos anos, Uri, é meu primeiro mandato, eu já fui ameaçado. Ameaçado? Ameaçado. Já tentaram caçar meu mandato. Inacreditável. Já disseram o seguinte: não faremos nada com você em Nova Friburgo, mas ninguém garante nas suas idas e vindas ao Rio que algo não vai acontecer. Recentemente, disseram especificamente... Denúncia grave. Uma empresa, que eu não vou falar agora, mas em breve vai ser anunciada, inclusive na imprensa, me disseram que se eu me metesse especificamente com aquela empresa, que eles sim são, abre aspas, matadores. Foi o que eu ouvi nos bastidores. Eu não estou querendo fazer de vítima, não. É um fato. É um fato. Hoje eu me preocupo com a segurança do meu pai. Hoje eu me preocupo com a segurança da minha família. Hoje eu me preocupo se tem câmera na calçada da minha casa. Quando você viaja, evidentemente. Quando eu viajo, evidentemente. E eu não falo isso com alegria nenhuma, porque, repito, não é uma questão pessoal. Ninguém pisou no meu calo, ninguém pisou no meu pé. É a função pública que eu fui eleito, que o cidadão confiou o voto em mim. Quando o friburguense comemorou, olha, um jovem na Câmara Municipal, renovação na Câmara Municipal, quando confiou o voto em mim, comemorou isso, eu fiquei muito feliz. Agora, em um mês eu constatei um sistema extremamente enraizado na máquina pública de perseguição, de formação de quadrilha, de privilégios, de cargos fantasmas. E é um sistema tão enraizado que envolve empresas, instituições, agentes públicos, interesses não só do município, como de deputados federais, de deputados estaduais, que realmente mexer nisso a fundo é um processo doloroso. Então eu digo com tranquilidade também como instrumento de desabafo, mas alerta a população. Se a população não dá para cair na mesmice, não dá para achar que é só mais um desvio, que é só mais alguém roubando, mas fez a festinha ali na Praça do Suspiro. Não é isso. É um alerta para que a população realmente se posicione mais firmemente. Não dá para acreditar em conto da carochinha no TikTok, no Instagram. Inclusive, esses prefeitos TikToks têm pagado por isso. Recentemente, lá o prefeito Manga, né, foi preso. E é isso. Era um prefeito que usava da Bíblia, da religião, e estava desviando, lavando dinheiro com igreja de fachada. Esses caras não têm o menor escrúpulo, para eu não ficar, né, eu vou encerrar meu posicionamento nesse ponto.
A não ser que você queira perguntar mais, mas eu falo muito, Zu. Certamente, Desculpa. teremos muito que Mas tratar. esses caras não têm o menor escrúpulo. Por quê? Se um pastor que virou prefeito não tem escrúpulo e receio de roubar da comemoração do Natal de Jesus em Nova Friburgo, quem diz isso não sou eu, quem disse isso foi a polícia, que fez busca e apreensão do seu próprio secretário, que passou 5 anos viajando com ele para cima e para baixo do Brasil, e quanto mais o secretário fazia alguma ilicitude, mais o prefeito Johnny Maicon aumentava a verba desse secretário para gerenciar, porque se você tem um funcionário mau, já ouviu falar da parábola das dracmas, a parábola que tem um funcionário que guarda, tem um funcionário que multiplica. Você tem um funcionário que está roubando o seu recurso, você tira esse funcionário. Aí vai falar, mas eu tirei. Não, tirou 5 anos depois, quando não tinha mais como segurar o problema. Então, se um prefeito pastor não tem medo de roubar do aniversário de Jesus, quem dirá o que ele não faz com o resto da cidade de Nova Friburgo? Então, eu espero firmemente que ele não continue sendo um mau exemplo da fé e um mau exemplo da gestão pública, que é isso que eu reconheço hoje, não do meu âmbito pessoal, mas do meu âmbito profissional enquanto vereador de Nova Friburgo. Vereador, nós faremos uma pequena pausa, até para que você se hidrate e tome fôlego para continuar a sua manifestação, que é muito corajosa. É extremamente ousada e por isso tem a minha admiração. Sem entrar no mérito, porque aí cabem, evidentemente, apurações e investigações, mas o fato de você se manifestar dessa maneira, sendo um agente público, faz muita diferença. É preciso que nós tenhamos mais representações do eleitor friburguense que tenham esse entendimento. E por isso, nós, por oportuno de qualquer eleição, temos várias edições dedicadas a ressaltar este momento. Porque, ao fim e ao cabo, votar é escolher. Votar é escolher. E a população friburguense tem que saber escolher os seus representantes, porque é quem paga toda essa conta. E por isso merecemos, evidentemente, respeito e retorno dos impostos que são recolhidos. Muito bem, depois do intervalo, retornaremos apresentando o quadro Saúde Mental e também ouvindo de Sua Excelência, o vereador Marcos Marins, quais são as suas pretensões nas próximas eleições. Antes, porém, peço à querida e atenta operadora técnica sem dor, a genial Luana Nogueira, conhecida como Genial Luluzinha, que mostre o nosso cenário num take aberto, para que vocês observem a delicadeza deste cenário, onde temos ali um par de bonequinhos, que são que biscoitos, vereador? São aqueles biscoitos. São aqueles biscoitos, de né? O vereador, além de tudo, é um especialista em decoração natalina, como também uma touquinha de Papai Noel, um painel temático no nosso monitor, preparado com riqueza de detalhes pela genial Luluzinha, que não se cansa de cada vez mais trabalhar pelo aprimoramento e qualidade deste programa. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo.
Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo, desde 1950. Nossa, que pesadelo. Dormindo no volante? Não é pesadelo, não. Você morreu, mano. Peraí, eu tenho frete pra entregar, meus filhos pra criar. Fala isso pra elas. Você pegou no acostamento. Mãe? Respeite os limites de velocidade. Viva o trânsito com educação e respeito. Rancor é como aquele congelador cheio de comida esquecida. Tá lá, imóvel, mas ocupa espaço e contamina. Na linguagem psicanalítica, temos termos mais precisos. Trata-se de um afeto fixado, ou seja, uma dor que não foi simbolizada e nem transformada. Não é apenas uma raiva prolongada. Na verdade, é um endurecimento psíquico que mantém o sujeito preso a um evento do passado. O rancor nasce quando uma experiência dolorosa ela não encontra um caminho para ser elaborada. Em vez de ser contada, pensada ou integrada ao discurso do sujeito, a experiência ela permanece na cena, se repetindo em pequenos gestos, memórias intrusivas e experiências permanentemente hostis. Freud discutiu a importância da elaboração do luto. Quando o luto não acontece, algo do passado persiste como objeto não metabolizado. E o rancor funciona mais ou menos assim. É um tipo de luto que não foi vivido e que vai cristalizando as relações. Isso se manifesta por uma suspensão do tempo psíquico. A pessoa ela revê sempre a mesma humilhação, a mesma ofensa ou a mesma perda, como se o presente fosse constantemente invadido por aquela situação original do passado. A repetição não é mero hábito, é um deslocamento defensivo, porque manter a lembrança viva evita reconhecer outros desarranjos internos que seriam mais difíceis de suportar. Em termos dinâmicos, o rancor pode proteger uma identidade ferida. Ao fixar o outro como culpado, o sujeito evita encarar aspectos próprios que a experiência expôs. Outro ponto relevante é a função intersubjetiva do rancor. Ele não circula apenas dentro do sujeito. Orienta comportamentos, expectativas, alianças, condicionando relações futuras. Alguém que carrega rancor tende a ler intimidade como risco, confiança como ameaça. Assim, o rancor tem um efeito performativo. Produz aquilo que promete combater.
A pessoa que vive rancor constrói um mundo que confirma a sua mágoa, perpetuando esse circuito. Um exemplo: quem foi humilhado na juventude e que nunca pôde narrar ou trabalhar aquela humilhação, frequentemente reproduz padrões de desconfiança e de hostilidade. Não porque escolheu ser uma pessoa amargurada, mas porque a experiência inicial não foi integrada à sua narrativa, ficou congelada, exigindo então repetição. Rancor não é apenas um dado de caráter, é um modo de manter uma ferida funcionando. A leitura psicanalítica propõe justamente a gente repensar essa questão do rancor. Qual a necessidade de eu ficar guardando esse sentimento? O que ele está querendo evitar? Entender essa função nos ajuda a reconhecer como o que tem que ficar no passado e que saúde mental é algo do presente. O quadro Saúde Mental, conforme você já sabe, tem a autoria intelectual do psicanalista, teólogo e balsâmico pastor da Igreja Luterana, Gerson Acker, meu fraterno amigo pessoal, que semanalmente desfila aqui o seu talento, lhe oferecendo reflexões acerca da sua saúde mental. Até porque você sabe que aquilo que a mente não cura, o corpo transforma em doença. Gratidão, queridíssimo amigo. Vereador, avançando, uma vez que estamos nos estertores do tempo, que é um termo que eu uso muito aqui nas gravações, queremos ouvi-lo face a todo este cenário que você descreveu muito bem no bloco anterior. Quais são as suas próximas pretensões políticas? Porque, evidentemente, você precisa continuar perseverando para não se tornar um exemplo isolado de alguém que participou do cenário e depois se afastou. Quais são as suas pretensões, por exemplo, para as eleições de outubro do ano que vem? Perfeito. Pastor Gerson, primeiro, um abraço, querido Pastor Gerson, aí falando sobre saúde mental. É um dos maiores desafios em Nova Friburgo e no Brasil inteiro, né? Ele foi um pastor que eu recebi com muito carinho aqui em Friburgo, na época eu era secretário de Cultura, e eu tenho certeza que ele fez um bom trabalho na nossa cidade. Um cara incrível. Sem dúvida. É isso. Respondendo, Zuri, eu acho primeiro que a gente tem que acabar com esse falso moralismo dos políticos como um todo, de falarem, vamos ver o que é... Meu nome está à disposição do partido. Gente, isso é uma resposta clássica. Assim, não deixa de ser verdade, né? Todos os nossos nomes, enquanto agentes públicos, estão sim à disposição do partido e à disposição da população, e o julgamento e análise da população. Mas o sonho de todo político, né, ou quase todo político, é gerenciar a sua própria cidade, isso é um ponto. Se eu quis ser vereador, você acha que um dia não tenho o desejo de ser um prefeito? Isso é natural, isso é normal. É normal também que alguns políticos queiram, nem todos, ser deputados, ser senadores, quem sabe um dia governador e o presidente do país. Isso também é normal. O que a gente tem que ter primeiro é pé no chão e saber que o voto da urna é consequência dos resultados de um trabalho de vida. Né? Então, eu hoje sou vereador com mandato em Nova Friburgo. Caso eu decida ser candidato a deputado estadual ou a qualquer outro cargo, mas hoje o que se evidencia seria a deputado estadual, eu, uma vez eleito, passo a ser um deputado de Nova Friburgo. Uma vez não eleito, eu continuo sendo vereador. O cargo de vereador ele não é igual ao cargo de prefeito, do executivo. O executivo, quando o prefeito sai do cargo para ser candidato, ele está abandonando o cargo em que está. O que, no caso de Nova Friburgo, eu acho que seria um favor, porque, por mim, a justiça deveria afastá-lo por corrupção. Desde já digo isso sem nenhum medo de falar. Mas, no executivo, a pessoa tem que sair do cargo para ser candidato.
No Legislativo, não. Então, eu continuo sendo vereador de Nova Friburgo. Né? Então, caso eu decida, né, eu tenho uma questão familiar, uma questão religiosa e uma questão da população. São as 3 questões que me direcionam. Se eu entender que é a vontade de Deus para a minha vida, se eu entender que a minha família me apoia nesse processo, e aí quando eu digo família, eu envolvo também amigos e meu time, e terceiro, se a população quer isso. Né? O que eu posso dizer para a população e para os ouvintes é que quando um vereador verdadeiramente se coloca como candidato a algo, se ele for bem sucedido, a cidade só tem a ganhar. Exceto quando são candidatos que só vêm para compor legenda de partidos. Isso acontece muito também. Tem gente que coloca o nome, deixa eu fazer o nome para esquentar o nome para a próxima eleição de vereador. Não, isso não é de maneira alguma interesse meu, tanto que eu quase fui eleito deputado antes de ser eleito vereador. Eu fui primeiro suplente da LERJ antes de ser vereador. Então, naturalmente, se um dia Deus me permitir chegar nessa posição, eu com certeza vou fazer o melhor que eu puder para Nova Friburgo, evidenciando, e para a região, evidenciando que o interior do estado mais sofre. Saúde, né? Nova Friburgo especialmente tem a questão da mobilidade e a questão do emprego, oportunidades. A gente precisa agregar valor aos salários dos friburguenses e dos moradores da região serrana e do interior do estado. Não dá para a gente ter um interior subempregado, que vive de um salário mínimo ou menos, em alguns casos. Então, esse é o meu desafio enquanto vereador, mas se um dia Deus permitir, enquanto deputado, saúde, mobilidade urbana e emprego, trabalho e renda para a nossa população. Vereador, em algum momento, lhe convidarei para retornar para tratarmos especificamente deste cenário de imobilidade urbana, que assim eu costumo classificar, que provoca um cenário absolutamente, eu diria, assustador no que se refere à violência no trânsito. O nosso programa tem sido insistente no combate e na indignação a essa situação. Não podemos nos acostumar com as ocorrências que diariamente observamos no trânsito, mas trataríamos dessa questão. Uma colocação rápida, então, sobre esse assunto, se me permite. Sim, rapidamente. Meu mandato realizou esse ano mais de 8 ações públicas de imobilidade, né? Que é o que acontece no Nova Friburgo. Exato. Mais de 8 ações públicas foram audiências públicas, sessão específica na Câmara. Eu trouxe representantes do Ministério dos Transportes para Nova Friburgo e nos cadastrei, sou um dos cadastrados como responsável pelo Penatrans para a redução das mortes e lesões no trânsito em Nova Friburgo e no estado. Então, a gente atuou muito nessa frente nesse ano porque realmente não dá mais. Não dá mais. Nós trataremos dessa questão como pauta única numa próxima edição. Perfeito. Até porque é uma situação que me chama muita atenção e que eu tenho, na medida das minhas possibilidades, tentado minimizar. Nessa reta final, rapidamente, aqueles que querem conhecê-lo melhor, quais são as opções, quais são os canais? Perfeito, obrigado. Bom, meu Instagram, @marcosmarinsrj. Esse mesmo arroba serve para o Instagram, para o Facebook, para o TikTok. Tá? E para as demais redes. Repita. @marcosmarinsrj. Somente. Somente. E aí, com esse arroba, você me acha em qualquer rede social, do LinkedIn ao Instagram, do Facebook ao TikTok, você acha em tudo. E o meu WhatsApp é com maior divulgação, né, que eu tenho 2, mas só que um que com certeza é do mandato, é o 022 9988 55800. Repita. 022 9988 55800. Esse é o WhatsApp específico do meu mandato. Tentaremos colocar esses créditos na edição do programa. Perfeito. Por derradeiro, mas não menos importante, quero registrar digamos assim, a simpática e feminina presença de Noemi Soares, assessora de comunicação do vereador, que você neste momento está observando com riqueza de detalhes esta bela menina que aqui comparece registrando os bastidores dessa gravação. Sempre agradecemos a presença dessas equipes. E também, em 1 minuto, sua mensagem de final de ano para todos aqueles que estão lhe assistindo nesse momento. Perfeito. Júlio, só complementando, ela me assessora externamente.
Tá? Ela não é minha assessora dentro da Câmara, Sim. até porque Noemi é minha prima, então não vou colocar parente meu em lugar nenhum da Prefeitura, nem da Câmara, nunca quero isso para minha vida. Então ela é minha assessora nas externas, é uma ótima profissional, fotógrafa, filmmaker, então tá aí a divulgação dela. Excelente. Bom, nossa mensagem de final de ano, né, principalmente pro friburguense, para quem, o pessoal da região, né, porque o programa ele é muito extenso, mas é principalmente que a gente tenha esperança. Eu realmente, eu só tenho uma tatuagem, né, eu sou criado dentro da igreja, né, minha família toda batista, e quando eu fiz uma tatuagem, alguns gostam, outros não, mas eu só tenho uma tatuagem que eu fiz quando minha mãe faleceu, que eu tenho uma mancha aqui do meu pai, que eu herdei, e aqui eu tenho uma tatuagem que eu fiz na semana que minha mãe faleceu, que é fé, esperança e amor. Então, realmente, eu acho que, né, de tudo que a gente tem, o que permanece é a fé, é a esperança, é o amor. Eu acho que é isso que eu desejo para cada um de vocês. É fé que as coisas serão melhores, que a gente pode sonhar, a gente pode fazer diferente. Né? Esperança, né? Fé que Deus ou cada um com a sua específica religião vai nos ajudar nesse processo. A esperança de que o dia de amanhã pode ser melhor, sem a gente esquecer do dia de hoje, que o dia de hoje é fundamental. E o amor para com o próximo. E ter amor não significa aceitar tudo, não. Ter amor também é amor próprio. Perfeito. Né? Então fica essa mensagem de final de ano para vocês. E por fim, que você sabe que eu gosto de falar, mas essa é importante, eu sempre gosto de praticar, Azul, já que hoje é o início de dezembro, que a gente faça no início do mês de dezembro o que a gente quer para o ano seguinte. Então, você quer malhar em 2026? Começa a malhar em dezembro. Você quer ler 10 livros, 20 livros em 2026? Lê um livro em dezembro. O que você faz no mês anterior, no dezembro do ano anterior, é o que vai ditar o seu ano seguinte. Ok. Fica a dica. Agradecemos a sua presença, a sua deferência, o seu carinho conosco, como também de toda a sua equipe. Entendemos mais uma vez que cumprimos com a nossa missão. Levar até você informação com opinião, de maneira que você analise, compare e, sobretudo, tenha a sua própria opinião. Fique bem, cuide-se bem e até a próxima edição.